Marte, regente do ascendente na casa 8 em Sagitário, perde sua força por estar conjunto a Netuno? Marte, regente do ascendente. Se Marte é regente do ascendente, o ascendente é Áries. Se Áries está no ascendente, o descendente, né, que é a casa 7, vai estar em Libra. Se não tiver nenhum signo interceptado, se Libra está na casa 7, Escorpião está na cúspide da 8. Né? Você colocou que o Marte está em Sagitário, mas a cúspide da 8 pode estar em Escorpião, que é o signo seguinte do Libra. A não ser que Escorpião esteja interceptado e daí a cúspide já seja Sagitário. Pode ser, eu vou ler como se não tivesse signo interceptado, tá? Então, Libra está na casa 7, Escorpião na casa 8. E o Marte dentro da 8, já em Sagitário, porém dentro da casa 8. Se a casa 8 está em Escorpião, Marte é o corregente de Escorpião. Então, ele está muito forte na casa 8, mesmo já estando em Sagitário. Por quê? Porque ele é o corregente da casa. Perde a força por estar conjunto a Netuno? Olha, o Marte está num signo de fogo, que é Sagitário, então é um signo do próprio elemento dele, porque ele é, né, o regente de Áries, que se ele está em Sagitário, ele não está fraco. Por estar na casa 8, ele está forte porque está na casa 8. O Netuno, ele pode dar uma disfarçada nessa, vamos dizer, beliculosidade, né? Eu nem sei se é essa palavra, se existe essa palavra, mas assim, esse Marte é bélico. Mas você tem um Marte forte porque é o regente do ascendente, ele é o senhor do mapa, e forte pelo posicionamento por casa. Então, o fato dele estar conjunto com Netuno, eu acho que só está dando uma disfarçada nessa força do Marte, mas ele é poderoso no mapa, tá? Ele é poderoso e o que pode acontecer Netuno pode até salvar. Não sei se vai salvar, mas pelo menos ele vai dar uma suavizada, ele vai quebrar um pouco essa agressividade do Marte. No entanto, tem uma outra questão também interessante. Né? Por ser o regente do ascendente, isso significa que a pessoa, dono do mapa, ela está sempre envolvida com questões de crises, que são a casa 8. E como é que ela reage a essas crises? Ela reage com Marte. Né? Agora, se o Netuno, tem que olhar também se o Netuno está antes ou se ele está depois do Marte. Tá? Se ele está antes do Marte, acontece assim, né? Em uma situação, né, de crise, aquela coisa que acontece de repente, uma situação inesperada. Então, se o Netuno está antes do Marte, então primeiro vem daquela baqueada assim, né? Primeiro a pessoa dá uma, vamos dizer assim, uma congelada. E em seguida vem a ação. Né? Em seguida vem a reação do Marte. Tá? Então, primeiro, ela meio que. Vou dar um exemplo. Né? Você está andando na rua, de repente houve um tiroteio. Acontece um tiroteio. Situação típica de Rio de Janeiro. Né? Você ouve um tiroteio. Se tem um Netuno na casa 8, a pessoa para, olha, e ela fica assim, ih, meu Deus, um tiroteio, não sei o quê, mas ela não pensa em correr. Só que se o Marte está depois, né, aí logo em seguida, então primeiro ela dá aquela congelada do tipo, o que está acontecendo? E depois ela sai correndo, ou ela se esconde, ela faz alguma coisa. Tá? Ela vai tomar uma atitude depois de dar aquela meio congelada. Primeiro ela fica meio confusa, né? E depois ela age. Se for o contrário, tá? Se o Netuno está depois do Marte, isso significa que ela já age primeiro, chegou uma situação inesperada, ela já toma uma atitude imediatamente. E essa atitude pode ser uma atitude bem, né, mais agressiva, ou
ela pode ser uma atitude que depois, ou ela tem uma reação e depois ela dá uma acalmada por causa do Netuno. Ou, será que eu fiz certo? Será que dei, né, o passo correto nessa atitude, nessa situação? Então, tem que ver essa questão. De qualquer forma, né, pode ser, como você mesmo falou aí, que o Netuno dá uma quebrada, né, ele dá uma aliviada nessa agressividade do Marte, nessas situações. Aí tem outras situações de casa 8, que tem a questão, né, do relacionamento íntimo, que aí pode ser muito, vamos dizer assim, romântico, se bem que Sagitário não é muito romântico, né? Mas pode ser muito intenso, principalmente, né? A entrega pode ser muito intensa, enfim, tem todas essas questões relativas à questão da interação íntima da casa 8. E nas questões do oculto, né, dos assuntos ocultos, da astrologia, isso pode ajudar bastante com a intuição. A pessoa vai ativamente, pelo Marte, né, buscar esse conhecimento, principalmente porque a cúspide está em Escorpião, vai buscar esse conhecimento e ainda por cima pode usar a intuição, né, do Netuno, a inspiração do Netuno para se aprofundar e para buscar, né, para ir atrás desse conhecimento de uma forma muito ativa.